Pega a palavra de Deus para a gente fazer leitura, ali em João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 11, versículo de número 4. João 11, 4, assim diz a palavra do Senhor. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que Lázaro ficou enfermo. Marta e Maria, entendendo a gravidade da enfermidade que Lázaro tinha, mandou chamar Jesus, já que este, por sua vez, era amigo de Lázaro. E a palavra do Senhor vai nos falar que elas mandam chamar a Jesus e pede que ele venha depressa, porque ele estava muito necessitado. Porém, Jesus ele não vai atender de imediato. Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus tem o tempo dele. Às vezes a gente quer determinar, quer decretar, quer dizer, Deus, eu quero para agora, eu quero assim, eu quero hoje. Não é verdade? Mas Deus, ele tem o tempo dele. E papai, ele manda falar para você, ei, o tempo dele é melhor do que o nosso, porque no tempo dele as coisas acontecem de uma maneira perfeita. No tempo dele as coisas se encaixam de uma maneira que o nosso não seria capaz. Você tá entendendo? Papai tá falando para você, não se desespera aí não, porque ele está no controle de todas as coisas e vai chegar o tempo em que você vai ver este milagre realizado, você vai ver Deus agindo aí nessa história e você vai ter testemunho na palma da mão para contar. Se você já crê, toma posse, recebe essa palavra, já declara aí nos comentários: eu creio nesta palavra, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. Deus, ele fala para pessoas aqui neste exato momento: descansa aí o teu coração. Não é para, olha aqui, não é para estar preocupado, não é para estar inquieto, não. Deus está no controle, o tempo ainda está nas mãos de Deus. Marta e Maria queriam que Jesus fosse depressa, mas Jesus não foi. Jesus nem sequer foi no momento em que elas chamaram. Por quê? Porque ele tinha o tempo certo para operar. Descansa o teu coração. Não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer. Não é porque não chegou que não vai chegar. Não é porque não realizou que não vai realizar. Papai tá dizendo para você: o tempo dele, olha aqui, te alcança. E você vai viver essa maravilha, sim, mas vai ser no tempo de Deus. Descansa aí o teu coração. Se você tá entendendo, declara: já tô entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Marta e Maria mandam chamar a Jesus porque o seu irmão Lázaro estava muito, mas muito enfermo. E o interessante é que Jesus não vai naquele momento. E as pessoas começam a se questionar. Seus discípulos começam a perguntar: mas Senhor, o que está acontecendo? Afinal de contas, Lázaro, olha aqui, era amigo de Jesus. Jesus era amigo de Lázaro. Eu creio que as pessoas ficaram sem entender nada, imaginando: se fosse alguém que eu amasse e tivesse nesse estado, eu iria correndo para lá. Se fosse alguém que eu tinha uma profunda amizade, estivesse me chamando com essa veemência, eu iria correndo para lá. Mas Jesus não. E eu acredito que naquele momento as pessoas ficaram confusas, porque Lázaro era amigo de Jesus e ele não estava indo ao seu encontro. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor, ele tinha um milagre para o seu amigo. E era no tempo dele. Deixa eu falar algo aqui. Tem gente que às vezes diz assim: ah, não está acontecendo um milagre, eu vou parar de buscar a Deus. Ah, não aconteceu, eu vou largar a fé, eu vou fazer... Papai está falando para você: ei, descansa o teu coração, porque ele tem sim milagre para aqueles que são seus amigos. Mas é no tempo dele, é do jeito dele, queridos. Nós não damos ordens a Deus. O que nós podemos fazer é orar. Você tá entendendo? Deus não entende ou obedece ordens de ninguém, não. Ele entende e recebe oração. Você tá entendendo? Olha aqui, Deus não recebe ordens. Ele recebe oração. O que nós podemos é orar e ele vai operar no tempo e do jeito dele. E nós temos que ter a consciência de que ele vai fazer sim, porque nós somos amigos de Deus. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te colocou de lado. Não é porque não aconteceu. Você é amigo de Deus e ele tem um milagre para você no tempo certo. Entenda só uma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus permaneceu naquele lugar até um período em que o Senhor olhou para os seus discípulos e disse: vamos à casa de Lázaro.
Vamos neste momento. Porém, quando Jesus chega naquele lugar, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Há 4 dias, Lázaro estava morto. Agora perceba só uma coisa. As pessoas que estavam ao redor, e até mesmo Marta e Maria, elas começam a indagar a Jesus, dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Se o Senhor tivesse vindo quando nós chamamos, essas coisas não teriam chegado onde chegaram. Lázaro não estaria morto, nosso irmão não estaria enterrado. Deixa eu falar algo aqui da parte do Senhor para o teu coração. Naquele dia, Jesus tinha um milagre para Lázaro, que se ele tivesse chegado antes, não seria a mesma coisa. O que Deus tinha para Lázaro era maior do que o que ele achava que precisava. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tanto que as pessoas que estavam ao redor do sepulcro, ou que estavam ali consolando a Marta e Maria, as pessoas elas começam a se perguntar: esse daí não é Jesus, o amigo de Lázaro? E alguém diz: é ele mesmo. Mas esse não é aquele que deu vista ao cego? Esse não é aquele que levantou o paralítico? E as pessoas: é ele mesmo. Ah, será que poderia ele fazer reviver os mortos? Deixa eu lhe falar uma coisa. Aqueles que ali estavam já conheciam o Jesus que abria os olhos dos cegos, que dava firmeza aos pés do paralítico, mas eles ainda não conheciam aquele que ressuscita mortos. E na vida de Lázaro, na história de Lázaro, o Senhor iria ser glorificado. Ele iria se manifestar e se apresentar de uma maneira como nunca eles haviam visto. Você tá entendendo? Papai tá falando pra você, sabe por que ele vem só no tempo dele? Porque o que ele tem pra você é maior do que o que você pensa que necessita. O que ele tem pra você é maior do que o que você acha que precisa no momento. O que ele tem pra você é maior, o agir dele vai ser maior, o milagre dele vai ser maior. E naquele dia, a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor chegou pra arrancar a Lázaro da sepultura e fechar aquela sepultura vazia, porque Lázaro iria viver um grande milagre. E papai tá falando pra você: não te preocupa não. Olha aqui, a sepultura vai ser fechada vazia. E eu imagino Marta e Maria reavendo o seu irmão, tendo de volta aquilo que elas achavam que tinham perdido. Você tá entendendo? As pessoas que ali estavam contemplando o que elas nunca viram antes. O Senhor trazendo vida para aquele que já não tinha mais. Deixa eu falar uma coisa: vai ter uma explosão de milagre aí neste lugar. Vai ter gente vendo o que nunca viu na vida, através da tua casa, através da tua família, através da tua história. Vai ter gente sendo restituído por intermédio, olha aqui, das tuas orações, da tua busca ao Senhor. Mas entenda que é no tempo dele, mas ele entra para operar milagre e fechar a sepultura vazia na tua história. Eu imagino a morte tendo que largar a Lázaro depois de 4 dias agarrado nele. Eu imagino a morte tendo que bater em retirada. Papai tá falando pra você: vai acontecer coisas aí que vai deixar muita gente de boca aberta. O Senhor dá livramento, sim. Corta laço de morte, sim. Fecha a sepultura, sim. Opera milagre, sim. Então creia que assim como aconteceu na casa de Lázaro, também acontece na tua. Assim como aconteceu na vida de Marta e Maria, também acontece na tua. Assim como o Senhor operou naquele lugar e muita gente ficou de boca aberta, porque era impossível, também acontece na tua. Eu quero profetizar: essa sepultura vai ser fechada vazia. O que a morte abraçou e pensa que vai ficar com ele, olha aqui, pensa que vai ficar com ela, vai ter que largar. A morte vai ter que soltar o que é teu, em nome de Jesus. Se você crê, declara: eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. A morte vai ter que largar o que é teu para a glória de Deus, porque o Senhor está chegando para dar vida nova, fechar a sepultura e te dar vitória. Se você crê, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu amém.